eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Primeira Pedro, capítulo 1, no 13. Ao 19. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebeste dos vossos pais. Deus. Vamos aprender mais um pouco a palavra do Senhor e abrir o coração para nós desfrutarmos dessa salvação. Amém? A palavra do Senhor lá em Gênesis, no começo da história, no início, a Bíblia diz que o Senhor falou com eles para não comer um fruto de uma árvore, só não pode comer daquele fruto ali. E a Bíblia diz que a Eva chegou, conversou com Satanás, que se apresentou, a Bíblia diz que era serpente, e conversou com ela, enganou e falou que o que Deus falou era mentira. A Bíblia diz que o Senhor disse: se comer, certamente morrereis. A serpente se apresentou e falou, conversou com Eva e falou, ele falou isso? Certamente não morrereis. Então, o que Deus falou, a serpente disse que não ia acontecer. Começa assim a história revelada na Bíblia para nós. E ainda fala mais, ele só falou isso porque sabe que se vocês comerem esse fruto, vocês vão ser igual a eles, igual a ele. Não acrescentou. E a Bíblia diz que Eva foi enganada, comeu, deu o marido, depois o Senhor se apresentou e eles se esconderam, no primeiro momento andavam nus, sem vergonha. Mas depois que o pecado entrou, a vergonha chegou, se esconderam de Deus. E o Senhor fala: quem falou? Quem mostrou a vocês que vocês estavam nus? Por um acaso comeu, desobedeceu? Depois que desobedeceu é que o pecado, a vergonha entrou. Ninguém quer ser envergonhado, se esconde. Amém? Então, para que esse início? É para a gente não seguirmos uma loucura em pensar que vai poder acrescentar alguma coisa ou tirar e morar com Deus. Não tem como. A palavra de Deus é pura, é perfeita. Toda a perfeição está na palavra. Toda. Ela é espiritual. Só discerne bem ela quem é espiritual. Não tem como viver pensando que vai ser salvo, achando que eu posso tirar uma ordem de Deus e colocar a minha, é trocar a justiça de Deus pela minha. Se eu obedecer o homem, eu estou colocando a justiça do homem e tirando a de Deus. Amém? E a Bíblia diz que nos últimos dias é o que ia aparecer mais na terra,
homens fraudulentos, amantes de si mesmos, mentindo. E as pessoas iam procurar eles para ouvir aquilo que agrada aos ouvidos. Amém? Então, nós lemos aqui como filhos por quê? Como filhos obedientes, que praticam a verdade, que não são mais filhos da ira, filhos da desobediência, mas como filhos obedientes, não vos conformando com os desejos que vocês tinham, concupiscências, que antes havia. A Bíblia está afirmando que havia, amém? E a Bíblia está afirmando que é passado, na vossa ignorância, amém? Então, até então, na ignorância, eu não sabia, amém? Então, eu vivia de acordo com o meu padrão, de acordo com o ensinamento do mundo, dos meus pais, porque eu não sabia, não conhecia Deus, amém? Em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, quem chamou, chamou no Evangelho, amém? Chamou para a salvação, chamou pela bondade dEle, pelo amor dEle, glória a Deus. Sede vós também, esse seja uma ordem, amém? Mandamento do Senhor para nós. Sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, amém? Amém ou não amém? Amém. Prestamos atenção? Em toda a vossa maneira de viver, cada palavra, cada decisão, cada atitude, cada escolha, falar, decidir, seja lá onde eu estiver, aqui, lá em casa, no trabalho, na rua, com qualquer um, amém? Porque é em toda a vossa maneira de viver. Por quê? O motivo? Porque está escrito, sede santos, sejam, ordem, porque eu sou, amém? Agora, quem chama o Deus de Pai aqui? Qual é o cristão que não chama Deus de Pai? Que estão reunidos hoje pela manhã? Nenhum. Na verdade, todo mundo está chamando Deus de Pai. Mas segundo a Bíblia, tem um montão que chama Deus de Pai, mas na verdade o pai deles é o diabo. Que diz a Bíblia, sou eu não. Porque a Bíblia diz que quem fala mentira é filho do diabo, segundo a Bíblia. Não sou eu. É o que diz a Bíblia. Amém? E se invocar por Pai, olha esse Pai, aquele que sem acepção de pessoas, amém? Sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Segundo a obra de cada um é toda a minha maneira de viver, amém? Então ele vai me julgar, não pela aparência, não pelo que eu digo, mas ele vai me julgar como filho ou como não, amém? Filho ou não. Então eu invoco Pai, 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 orando, mas ele não está, ele não vai se deixar levar, só porque eu falo Pai, porque a Bíblia diz que todos quanto recebeu Jesus, como diz as Escrituras, como Jesus foi revelado, aí eu passo a ser filho. A Bíblia diz que todo que recebeu Jesus, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então os filhos de Deus são só aqueles que creu verdadeiramente em Jesus Cristo, amém? Segundo a Bíblia, porque no Evangelho, lá naquela morte na cruz, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo perdido, onde na terra só inimigos de Deus, mas em Cristo Jesus
todo aquele que tem fé em Jesus encontra a salvação e torna-se agora filho de Deus, a saber, os que creem em seu nome, em todo o poder que existe em Jesus. Amém? Amém ou não amém? E a Bíblia diz em Romanos 2,4 que é a bondade de Deus, a bondade, o amor, que nos leva ao arrependimento. É eu enxergar, presta atenção, para eu enxergar, primeiro existe um amor sobre-humano lá na cruz, sendo revelado para nós. Aí é esse amor que me leva ao arrependimento. Eu me arrependo dos meus pecados por aquele amor lá na cruz ter sido revelado por mim, para me salvar. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então, em nome de Jesus, ali começa a nossa salvação. É em Cristo Jesus, na cruz, que eu sou salvo. Eu me arrependo da maneira como eu vivia. Eu me arrependo das minhas escolhas, que só causaram dores para mim, e eu só feri ao Criador. Me rebelei 100% contra Ele. A Ele, mesmo assim, eu como inimigo dEle, Ele envia o seu único Filho para morrer, para me salvar. E esse amor me leva, entenda, alguém pelo Espírito Santo disse assim, o apóstolo Paulo, o amor de Cristo nos constrange. Como pode Ele fazer aquilo que Ele fez lá na cruz por mim, sem merecer? Amém? Irmãos, isso aqui é o Evangelho, a justiça de Deus pela fé, em Jesus. Amém? E essa é a sã doutrina, essa é a sã doutrina que salva, porque o que nós estamos vendo, irmão, é um povo, 95% da cristandade reunida, todos vão para o inferno, todos, 95% mais ou menos, vão queimar no inferno, por pensar como Eva, que vai desobedecer e vai viver eternamente. Não é assim. Se eu sei que Ele julga, o julgamento dele é segundo a verdade dele, e Ele não faz acepção de pessoas, tem um conselho do Espírito Santo para nossas vidas: andai em temor o tempo da vossa peregrinação. Temor para não pecar contra Ele, que Ele não vai me salvar só porque eu estou aqui em cima. Ele não vai me salvar só porque eu falo que sou cristão. Ele não vai me salvar só porque eu tenho a Bíblia, só porque eu fui batizado. Não vai. Isso não é uma obra, eu não fui para mérito meu. Eu tenho que revelar com a minha vida o que Ele me deu. Senão não sou salvo. Ele não faz acepção de pessoas. Não, eu posso falar que tenho 18 anos me reunindo, mas isso não salva ninguém. Não salva, Ele não faz acepção de pessoas. Os judeus eram o povo escolhido dEle, e Ele veio falar para eles que eles estavam condenados, ou não? Ficaram com raiva e mataram Ele. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas não interessa, não quis não? Está pensando que a incredulidade de vocês vai anular a promessa de Deus? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas todos quanto o recebeu da maneira da Bíblia. Como é que recebe Cristo? É o amor de Deus em Cristo que me leva ao arrependimento da velha vida, do estilo de vida horroroso que eu levava, sem Deus, como a Bíblia diz. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então essa é a sã doutrina. E tem o quê? Tem a salvação na cruz, mas Jesus ressuscitou também.
E a Bíblia diz que ele subiu para cumprir tudo em todos. Para cumprir. Amém? E a Bíblia diz: não vos deixarei órfãos. Veio o Espírito Santo para habitar dentro de nós. O Espírito Santo é a presença de Deus em nós, do verdadeiro cristão. Amém? Amém ou não amém? Aí, lembra quando o Senhor Jesus falou assim para os fariseus: vocês não conhecem a Deus, vocês não conhecem as Escrituras, sabe por que vocês erram? Porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? Prestou atenção? Se vocês erram por falta de conhecimento da palavra e do poder de Deus. Amém? Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, irmão? Tu lembra quando aqueles 3 homens, Jesus chamou para seguir ele, e a resposta dos 3: não posso, casei agora, não posso, comprei bois, tenho que ver. Lembra? A resposta deles foi: não posso. Jesus não aceitou de ninguém essa desculpa. Amém? Claro que não pode, mas quem está chamando, capacita. O não pode, antes, fracos, inimigos. Como eu vou me voltar para Deus e viver a palavra de Deus? Impossível, não posso. Quem vai ser salvo? Para o homem? Impossível. Para Deus, dentro de mim, tudo possível. Amém? Isso aqui é espiritual, que não é pregado, irmão. É a minoria que está pregando isso. Mas a Bíblia diz que quem tem fé aqui? Entenda isso de uma vez por todas, todo embaraço e engano, joga com o diabo no inferno. Joga. A Bíblia afirma, nós lemos aqui, o propósito, o fim da fé é a salvação da minha alma. Glória a Deus! Fecha aí. A salvação, a fé, o propósito da fé não é abrir porta de emprego, não é dar casa própria, não é curar câncer, não é te dar um emprego com estabilidade para tu, não! A Bíblia diz que o propósito, o fim da fé em Jesus é a salvação da minha alma. Abraça isso. Não é para o teu cabelo ficar mais bonito, nada disso. Não é não, para tu ficar forte, musculoso, não é nada disso. Ter aumento de salário, não é. É cura física, a fé, o fim da minha fé é ser reconhecido, é ser elogiado. Não! É ter as coisas, é ganhar mais dinheiro, não é. É salvação da alma. Crava isso no coração. Quem não enxergar isso, vai queimar no inferno. Que a minha esperança está naquilo que não se vê. Não se vê. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então, em nome de Jesus, sejamos sinceros, pelo menos quando estamos escutando a palavra, não só aqui. Com a revelação bíblica, eu posso revelar no final se estou salvo ou não. O engano, o seu Jesus não deixa ninguém no engano. E quando ele revela que não é salvo e não está salvo, tem um propósito: salvar. Para aniquilar, tirar de nós o engano. Esse é o propósito do Evangelho, tirar o engano de nossas almas. Aprendi a cantar louvores, estou salvo. Tem muita gente que acredita nisso. Tem muita gente que acredita nisso, porque por coisas externas pensam que estão salvos. Não, a Bíblia não afirma isso. Amém?
Louvado seja Deus. Não adianta, qual é o propósito? A reunião, quem vem? Procurariam doutores para falar segundo as suas próprias concupiscências. O que vem? O que querem buscar? Autoajuda. Experiências emocionais momentâneas. Aquela sensação que está tudo bem, que foi pregado no culto. Deus é contigo. A Bíblia não afirma isso. A Bíblia diz que Ele anda, cuida, protege aqueles que o temem. Ele não tem o culpado por inocente. Deus, porque escrito está, sejam porque eu sou. Amém? Deus não tem comunhão com sujeira. Não tem. Por isso que Ele enviou o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo é o Espírito de poder. É o Espírito de santificação. É o Espírito que limpa. Amém? Amém ou não amém? Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Então, o crescimento, o propósito das reuniões é para que ocorra um crescimento contínuo. Contínuo. A Bíblia afirma isso. A igreja de Laodiceia, ela pensou que não precisava mais de nada, já estava tudo resolvido. A Bíblia afirma que o Senhor Jesus se apresentou a ela e Ele disse, preste atenção, Ele disse, a Bíblia afirma que eu tenho a mente de Cristo. A Bíblia afirma. Se tu não tiver, meu filho, tu vai ser julgado como aquele que não tem. Não como aquele que diz que tem. Se tu não revelar que tem, tu vai ser julgado como aquele que não tem. Porque a Bíblia afirma que eu tenho. Amém? Eu tenho, vocês também. A Bíblia diz que todos aqueles que têm fé em Jesus têm a mente de Cristo. Se não tem, os salvos vão ter que revelar que tem. Amém? Amém ou não amém? E o Senhor Jesus se apresentou àquela igreja que disse que era dele. Não falavam que era dele? Se reuniam. Ele falou assim, ó, vocês dizem que estão fartos, não precisam de nada. Aí o Senhor Jesus se apresenta e fala, vocês são cegos, estão nus, são os miseráveis, são pobres. Dá uma olhada ao que a mente, a visão do aquele que vê tudo, revela para ela. Agora então vamos lá. Será que o Senhor Jesus deixou na terra alguém com essa autoridade para falar no nome dele e revelar isso para alguém? Deixou? Claro, está escrito. Se está escrito, os verdadeiros iam revelar isso. Nos últimos dias iam ter pessoas e reuniões que o Senhor está do lado de fora e eles falando que ele está dentro fazendo a obra. Prestou atenção? E coincidência ou não, é a 7ª igreja, a última. Dá uma olhada. Isso aqui é para nós e para aqueles que vão ouvir a palavra. Que nenhum de nós sejamos estes. Agora a Bíblia revela se eu sou esses ou não. Amém, irmão? Não é brincadeira. O negócio está feio. Está feio. Mas que nós não sejamos esses que estamos contribuindo para essa feiura. Está repreendido em nome de Jesus. É de como diz as Escrituras. Amém? Salmo 5, vamos ler o Salmo 5. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque
tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não passarão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeie com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegre-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. É esses aqui que vão ter a proteção do Senhor, o resto é mentira, o resto é mentira. Amém? Se eu não viver segundo o Evangelho, eu não sou salvo e não vou entrar no reino da glória. Não é como o homem fala, é como Deus fala. Não é como eu penso, é como Deus pensa. Amém? Não é o meu caminho, é o caminho de Deus. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus. Por que não enfatizam isso? Nem eles que pregam e nem os que escutam a verdade, não enfatiza isso quando está diante de qualquer circunstância com suas vidas. 2 Coríntios capítulo 3, 18, mas todos nós, amém, irmão? Preste atenção nisso, mas todos nós. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Paulo, uma pessoa, mas só que ele falou todos nós, amém? Todos nós, incluindo, amém? Incluindo aí, pensa que é o quê? Alguém fala assim, mas isso aí é só para os apóstolos. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho, refletindo o quê? A glória do Senhor. Refletir a glória do Senhor, será que tem espaço para nossa vontade aqui? Tem? O meu eu? A glória é a majestade dele sendo manifestada, a nova vida. Amém? Com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Quando está acontecendo isso, olha o que está acontecendo. Somos transformados de glória em glória. Amém? De glória em glória. Não é glória, não significa nada disso. Amém? Tem aquele local bonito lá na Zona Sul lá. Da glória, tem a glória lá. Não é essa glória, é a majestade de Deus, a vida dele. Amém? De glória em glória, na mesma imagem. Na mesma imagem, o que eu entendo? Idêntico. Amém? Como pelo Espírito do Senhor. Quem faz isso? O Espírito do Senhor que veio habitar em nós. E é aqui que ele glorifica o Senhor Jesus em nossas vidas. Amém? Aí viu como é que o Espírito Santo não tem problema nenhum em revelar que aquele que diz que está nele, em Cristo, deve andar como ele andou, revelando a glória de Deus. De glória em glória.
um crescimento contínuo em nossas almas, sendo revelado. Então preste atenção, isso vai ocorrendo o quê? Eu vou sendo edificado casa espiritual. O homem interior, está se acabando, não tem como, não tem como. A cada dia o ser humano está morrendo, porque não vai passar da velhice. Agora o interno se renova dia a dia. Amém? Aí lá em Isaías, no 31 diz assim, 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Quem esperam em quem? Mas isso aqui é o quê? Isso aqui tu não vai ser renovado como águia, não vai subir para alcançar o teu desejo, para fazer a tua vontade. Reparou? É para o céu. Tu vai de glória em glória em direção ao céu. Aí, por mais que o homem exterior se corrompa, renovarão as suas forças continuamente. Quem? Por causa da presença do Espírito. É o Espírito que faz isso no nosso homem interior. Viu? Qual é o normal? Tu vai, tu se cansa. Amém? Mas com a presença do Espírito, que é eterno, o Espírito é eterno, não vão se cansar, não se fadigarão. Por mais que o homem exterior se corrompa, o interior se renova todos os dias, para ficar na obra do Senhor, fazendo a vontade dele, sendo transformado de glória em glória. Se é de glória em glória, como eu vou me abater, me cansar e parar? Eu recebi eterno, e essas verdades têm que ser reveladas em nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 4, 16 ao 18. Por isso não desfalecemos. Vê se está igual lá. Vê se está igual lá a Isaías, que pega aquela palavra lá, para viver na carne, fazendo a vontade da carne, subindo, se renovando, a doença sendo curada, mas é tudo mentira. Agora aqui é espiritual. Amém? 16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós, para nós, um peso eterno de glória muito excelente, não atentando ao que está dentro da minha alma. Presta atenção, isso aqui é sentimento, isso aqui é alguém que está com a presença do Espírito Santo. Sentimento é interno, são nossas emoções que foram saradas, fomos sarados segundo a Bíblia. Amém? Porque a nossa leve e momentânea tribulação não é tribulação porque está com pouco dinheiro, não é tribulação porque está enfermo, não é tribulação por causa dos pecados dos filhos, isso aqui não é por causa do pecado da mulher, por causa do pecado do marido, por causa do problema na sociedade, não é pela causa de Cristo, não tem nada a ver com a terra. É pelo que ocorreu com a minha intimidade agora com o Salvador. Amém? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, o apóstolo Paulo nunca falou isso aqui quando ele estava servindo a lei. Isso aqui agora é porque ele estava com Cristo. Amém? Aí você foge igual não sei o que das tribulações pela causa de Cristo. Inevitável. Eu saí com ele para fora do arraial. Isso é uma loucura. Não querer sofrer? Aquele que me negar diante dos homens, eu vos negarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Pai, não que seja feita a minha, mas a tua. Não sejais insensatos como outrora eram, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aí eu prefiro ser insensato. Quando estava na ignorância, eu levei em conta.
Agora não. Amém? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, leve é pesada? É pesada? Se eu pensar que é pesada, não suporto, já estou fora da Bíblia. Porque com a presença do Espírito Santo é leve e passageira. Sentimentos dentro de nós têm que ser gerados. A presença do Espírito Santo, da salvação em nós, gera isso em nós. Amém? Produz para nós, para quem? Para nós, um peso eterno de glória. Essa glória é muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Por quê? Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Qual o propósito da nossa fé? A salvação da nossa alma. A verdadeira aliança é aquela que é feita em Cristo, que é eterna. O resto, todas as outras aqui vai passar. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então, primeiramente, preste atenção, não tem remédio. O homem ficou oferecendo um remédio que não tem. Remédio para cura física, remédio para a cura da velhice, não tem. Não tem. Vai ficar velho, vai se deteriorar e vai morrer. Não tem. Mas o homem fica tentando dar o remédio. Não tem, porque o homem está destinado a morrer uma única vez, depois disso o juízo. E quem não ficou velho, se não morrer, vai ficar. Mas tem uma eternidade para aqueles que crê e vivem o Evangelho. Não é falar que crê, porque crer é um comprometimento, é comprometer-se com aquele que eu creio. Amém? E Efésios 4, capítulo 16 ao 18, 22 ao 24, diz assim: que quanto ao trato passado, amém? Vos despojeis do velho homem, despojeis do velho homem, que se corrompe. Esse velho homem, ele se corrompe pela concupiscência do engano, desejo do engano, que não salva, que não edifica espiritualmente, que só vê as coisas terrenas, está preocupado com as coisas visíveis. Amém? Esse homem se corrompe, se acaba, e o final é o fogo do inferno. E vos renoveis, o que eu tenho que fazer então? Vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus, no padrão de Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Sabe o que ele revela? A santidade de Deus. Sabe o que ele revela? A justiça de Deus, esse novo homem. E ele vai sendo transformado de glória em glória. E ele vai se revelar com a vida dele que ele é filho da obediência. E ele vai revelar com a vida dele que ele tem a mente de Cristo. E ele vai revelar com a sua vida que ele tem Deus e está salvo. É sim, o contrário é mentira, irmão. Não tem testemunha muda, não tem testemunha, como ele falou que nós somos, sem revelar a glória dele. Isso é engano. Amém? Achar que o que está se passando hoje? Quem não falta às reuniões estão salvos. Quem foi batizado estão salvos. Quem fala que é de Jesus estão salvos. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que existe uma nova vida, ela é eterna, tem que ser manifestada aqui nessa terra. Aquele que não revela essa vida, a Bíblia diz que é a ira de Deus que está sobre a sua vida, não é a salvação.
Porque não é o que escuta, é o que pratica. Amém? Que revela-se de glória em glória. Existe um crescimento que a Bíblia chama de santificação, que é operado pelo Espírito, que tem que ser evidenciado. É a nova vida em ação. E o parâmetro, o padrão, chama-se Jesus. Ele é o exemplo de uma nova vida andando aqui na terra. Se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. Amém? Então, segundo Deus, criado segundo Deus, no padrão do Senhor, em verdadeira justiça e santidade. Verdadeira, não é mentirosa. Não existe na palavra do Senhor, eu não posso ir até vocês, sim e não. Sim e não é não ter uma palavra firme. É estar confuso ainda. Jesus não ficou birabolando para o que falar para o diabo, quando ele se apresentou e tentou pegar Jesus. Jesus só parou e falou assim, mas também está escrito, mas também está escrito, mas também está escrito. É a Bíblia, que é infalível. Não tem nela sim e não. Em Cristo Jesus não existe sim e não. Em Cristo é sim. Para a glória de Deus Pai. Não existe. Eu tentar tirar e falar assim, quando eu falo algo, para tu não viver a tua vontade, você diz, mas se... É sinal que tu não quer a vontade dele. Repreende isso em nome de Jesus. É o amor dele que me leva ao arrependimento. Daí começa a fluir a graça plenamente na minha vida. Sabe por quê? Foi o amor que levou Cristo para a cruz. Esse poder do amor levou ele para a cruz. O poder do amor não deixou ele no sepulcro. Levantou ele. E esse amor é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Não posso, não, eu não quero, não recebo, não quero ser governado por ninguém. A Bíblia tem a palavra, ela não é a palavra de Deus, ela tem a palavra de Deus, contém. O que eu quero é para mim, o que me interessa. O que eu rejeito. Mas se eu chamo Pai, ele não faz acepção de pessoas. É melhor andar em temor. No tempo da vossa peregrinação. Não sei quanto tempo mais eu tenho, mas eu tenho que andar em temor. Se eu estou fazendo a vontade dele ou não. Porque no dia eu morrer, se eu morrer, não estiver no centro da vontade dele, ou ele voltar e eu não estiver no centro da vontade dele, ele vai me julgar culpado. Ele não faz acepção de pessoas. Por isso que a Bíblia diz em 1 Pedro que ele tem que voltar e encontrar a gente em paz. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, diz, eu apelo pela testemunha da minha consciência, que eu não estou errado em nada. Aqui. É aqui. Aí você, com essa mensagem, eu sei diante de Deus e com a revelação da palavra, se o que a Bíblia diz que ocorre na vida daqueles que creem, está ocorrendo na minha vida ou não. Se não, o julgamento vai ser de acordo com a revelação bíblica. Amém? Sejamos sinceros. Sou salvo ou não, segundo a Bíblia? Vamos colocar de pé.